Olá, gente amiga. Aqui é o professor Fred de espanhol e vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar o presente, tempo verbal presente do modo subjuntivo, tá? Em espanhol seria presente de subjuntivo, tá bom? Qual que é a diferença do presente subjuntivo para o presente indicativo? Basicamente, o presente indicativo ele é usado para expressar ações que estão acontecendo no momento, tá? E o presente do subjuntivo, ele é usado em situações um pouquinho diferentes, né? Tem alguns casos aí, é o que a gente vai ver agora, tá bom? Ele serve, primeiramente, para expressar desejos ou algo que ainda não se realizou, né? Mas que você gostaria que se realizasse. Então, por exemplo, tem aqui a frase, que eu ame, ou seja, que eu ame, tomara que eu ame, né? Estou expressando algo, um desejo, né? Por exemplo. Outro exemplo, ojalá que eles hablen la verdade. Tomara que eles falem a verdade. Essa palavrinha aqui, ojalá, ojalá, você pode traduzir como oxalá no português ou como tomara mesmo, tá? Ela indica um desejo. Tá? E é bastante usada com esse tempo verbal. Que eles hablen, que eles falem. Esse verbo hablar, falar, tá no presente do subjuntivo, tá bom? Expressando o quê? Um desejo. Tomara que eles falem a verdade. Eu desejo que eles falem a verdade, tá? Outro caso, gente, que a gente pode usar o presente subjuntivo é para indicar conselhos, pedidos ou sugestões, tá bom? Então a gente vai ver uma frase aqui, ó, com o verbo pagar no presente subjuntivo, né? Que eles paguen, ok? El trabajador pide que paguen su sueldo, ou seja, o trabalhador pede que paguem seu salário, tá? Então ele está expressando o quê? Um pedido aqui, tá? Outra frase. Então, o pedido a gente usa presente subjuntivo, né? A outra frase diz assim: El maestro sugiere que estudiemos. Ou seja, o professor sugere que estudemos. Então, eu tenho aqui ó, o verbo estudiar no presente do subjuntivo, tá? Reparem que né, o presente subjuntivo ele costuma vir acompanhado do pronome que, tá? Ou da conjunção que, tá bom? Indicar dúvida ou negação é uma outra situação onde a gente emprega o presente do subjuntivo. Então, exemplo aí, ó. No creio que nos veamos hoje. Não acredito ou não creio que nos vejamos hoje. Tá? Então, estou expressando o quê? Uma dúvida ou uma negação. Se quiser, pode ser uma negação pelo não aqui, né? Mas estou expressando uma dúvida. Eu não sei, não creio. Pode ser que sim, mas eu não acredito. Então, é uma dúvida, tá? Então, para expressar dúvida ou negação, a gente também pode usar o presente do subjuntivo. Beleza? Então, ó, a dica que eu dei, para facilitar, acrescente sempre que antes do pronome ou da conjugação, tá? Então, que eu cante, que tu cantes, que eu venda, que tu vendas, que eu viva, que tu vivas, e por aí vai. Tá bom, galera? Como é que é a formação do presente do subjuntivo? Olha que interessante, gente. Para os verbos regulares, basta você manter o radical do verbo. O que é o radical? É a parte mais importante. Vai ser aquela parte que nos verbos regulares não vai sofrer alteração, tá? Já vou mostrar para vocês na prática, com alguns verbos aí, tá? Você vai manter o radical do verbo e vai acrescentar algumas terminações, tá? Como é que vai funcionar? Se o verbo terminar em ar, a gente vai usar essas terminações aqui, ó, para conjugar e, es, emos, eis, en, tá? Repetindo, se o verbo terminar em ar, a gente usa e, es, emos, eis, en, tá? Se o verbo terminar em er, tipo vender, ou em ir, tipo partir, a gente já vai mudar as terminações. A gente vai usar a, as, a, amos, ais, an. A, as, a, amos, ais, an. Tá bom? Então, gente, não é muita coisa para memorizar. Tá? Se você prestar atenção, né, você memoriza isso aqui. Ó. Você pode memorizar por partes, tá? Dica de estudo. E, es, e. Aí volta. E, es, e. Repete isso mentalmente ou verbalmente algumas vezes. E, es, e. Depois as três pessoas do plural. Emos, eis, en. Emos, eis, en. Depois você repete as 6 formas, né?
is, e, hemos, eis, en. Is, e, hemos, eis, en. Is, e, hemos, eis, en. Tá bom? Repara, eu já falei aqui algumas vezes só, e eu acredito que alguém aí já deve ter até decorado. Is, e, hemos, eis, en. Não é algo tão difícil, tá? Isso para os verbos terminados em ar. Para os verbos terminados em ir ou ir, olha que legal. Se você já decorou isso aqui, ó, is, e, hemos, eis, en. Mais uma vez, is, e, hemos, eis, en. Se você já decorou isso, basta você trocar o e pelo a, tá? Quando o verbo terminar em ir ou em ir, vai ser o quê? Repara só, toda vez que tiver o e, você troca pelo a. Então, ó, em vez de e, fica a. Em vez de es, fica as. Tá? Em vez de emos, fica amos. Em vez de eis, fica ais. Então, você vai decorar a, as, a, amos, ais, an. Tá bom? Repetindo. Is, e, hemos, eis, en. E se o verbo terminar em ir ou em ir, a, as, a, amos, ais, an. Tá? Então, como é que a gente usa isso na prática? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho os pronomes, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele ou ela, você, nós, vós, eles, elas ou vocês. Tá bom? Então, ó, vai ficar assim, ó. Amar. Amar termina em ar, né? Qual que é o radical do verbo amar? É tudo que não é a terminação. Se a terminação é ar, né? O radical vai até antes da terminação. Então, o radical vai ser AM. O radical, ele não muda. Ó. Reparem que ele se mantém, ó. Aqui é AM, 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 AM. O que muda são as terminações. Certo, gente? E que terminações são essas? Essas que a gente acabou de decorar. Olha aqui, ó. Quando o verbo terminar em ar, as terminações são o quê? E, is, e, hemos, eis, en. Olha elas aqui, ó. E, is, e, hemos, eis, en. Então, fica assim, ó. Lembrando sempre dessa dica aqui, ó. Colocar o que antes, para facilitar, tá? Que yo ame, que tu ames, que él ame, que nosotros amemos, que vosotros ameis, que ellos amem. Certo? Então, é só você colocar as terminações aqui na frente de cada pronome, tá? Para o yo, você vai usar o e. Para o tu, você vai usar o es. Para o ele, ella ou usted, você vai usar o e. Né? Para nós outros, hemos, e por aí vai. Quando o verbo terminar em ir ou em ir, gente, é só vocês trocarem, né, o e pelo a. Então, se aqui, ó, é ame, aqui vai ficar que yo beba, que tu bebas. Essas terminações que a gente viu aqui, ó. Certo? Tá bom? Então, ó, que yo beba, que tu bebas, que ele beba. Que nosotros bebamos, que vosotros bebais, que ellos beban. Quando o verbo terminar em ir, é a mesma coisa, tá? A terminação vai ser igual, ó. A, as, a, amos, ais, an. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nosotras partamos, que vosotras partais, que eles partam. Ok? Então, muito tranquilo. Lembrando, você separa o radical. Se te pedirem para conjugar o verbo numa prova, por exemplo, você separa o radical, lembrando, você tapando a terminação, ar, er ou ir, tudo que sobrar é o radical. Então aqui, se eu tirar a terminação ir, sobra o quê? Bebe, até o B, até o segundo B, não é isso? Você repete, ó, o radical 6 vezes e acrescenta as terminações que você já aprendeu, tá bom? Agora, claro, tem que estudar para memorizar isso daí, né? Seguindo, gente, aí tem uma atividade, eu não vou comentar a atividade agora, né? Não vou dar as respostas, isso a gente vai fazer depois, tá? Mas você, basicamente, é uma coisa muito simples, você vai escolher aqui, ó, qual dessas 3 formas completa melhor a frase, né? Tá? Lembrando que tem que estar no presente subjuntivo do espanhol, em espanhol, tá bom? Espero que ella viaja esta semana, ou seria que ella viaje essa semana, ou seria que ella viajes. Você vai escolher e vai marcar aqui e vai escrever aqui a forma correta, tá bom? Então esses foram os verbos regulares, é molezinha, desde que você memorize essas terminações aqui. Certo? Então agora vamos para os verbos irregulares. Verbos irregulares, pessoal, enfim, tem uma série de regrinhas, tá, de alterações que podem acontecer. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui agora. Eu trouxe, acho que foge um pouquinho do escopo aqui desta videoaula, tá?
Mas eu trouxe aqui alguns verbos que eu vou conjugar aqui com vocês rapidamente, pelo menos alguns, se não todos, tá? Os verbos irregulares mais comuns, como que eles ficam no presente do subjuntivo, tá? Você tem o verbo caer, que significa cair. Olha como é engraçado esse verbo. Fica assim, ó, que eu caiga. Em português seria o quê? Que eu caia, que tu caias, que ele caia. Em espanhol, o que acontece? Você troca, você tem que colocar um G. Essa é a irregularidade aqui, né? E um I também, no caso aqui, né? Um IG. Tá? Então vai ficar que eu caiga, que tu caigas, que ele caiga. Que nosotros caigamos, que vosotros caigais, que eles caigam. É engraçado, né? Porque nos remete a uma palavrinha do português. Mas, enfim, é isso, tá? O verbo descer significa o quê? Dizer, né? Então, como é que é o descer no presente do subjuntivo? Que eu diga, que tu digas. Lembra o exemplo lá de expressar desejo? Ojalá que tu digas la verdade, né? Estou usando o presente subjuntivo que eu estou expressando um desejo, né? Então, se fosse que ele a diga, la verdade seria diga, né? E não digas. Para isso que serve a conjugação, para você aprender como que usa o verbo de acordo com o pronome que tiver na frase. Tá? Então, descer, que eu diga, que tu digas, que ele diga. Que nosotros digamos, que vosotros digais, que eles digam. O verbo haber. No verbo haber, você vai trocar o B pelo Y. Ou, em espanhol, pela Y, que é o nome da letra Y, em espanhol. Então, fica assim, que eu haya, que tu hayas, que ele haya. Que nosotros hayamos, que vosotros hayáis, que ellos hayan. O verbo hacer, fazer, né? Que eu haga. Então, que eu faça, em espanhol você tem que dizer o quê? Que eu haga. Você vai trocar o C pelo G, percebem? Que eu haga, que tu hagas, que ele haga. Que nosotros hagamos, que vosotros hagais, que ellos hagan. O verbo ir, ele muda completamente o radical. Você vê que não... já entra um V aqui, ó, tá? Que não existe aqui no infinitivo do verbo, tá bom? Então, por isso que ele é irregular, ele é cheio de mudanças, tá? Então, fica assim, ó. Em português seria o quê? Que eu vá, que tu vás, que ele vá, né? Em espanhol, que eu vaya, que tu vayas, que ele vaya. Que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que eles vayan, tá bom? Vamos pular aqui, vamos para o poner. O poner significa pôr, ok? Que eu ponga, em português seria o quê? Que eu ponha. Reparem que entrou aqui o quê? No radical do verbo. A letra G. Que eu ponga, que tu pongas, que ele ponga. Que nosotros pongamos, que vosotros pongais, que eles pongam. O verbo saber também muda completamente, né? Vai ficar assim, ó, em português seria que eu saiba, que tu saibas, que nós saibamos. Em espanhol, olha só, aparece um P na conjugação do verbo saber nesse tempo, né? No presente. Subjuntivo. Que eu sepa, que tu sepas, que ele sepa. Que nosotros sepamos, que vosotros sepais, que ellos sepan. O verbo salir, que é sair. Que eu salga, que tu salgas, que ele salga. Que nosotros salgamos, que vosotros salgais, que ellos salgam. O verbo ser. Em português seria o quê? Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Em espanhol fica como? Que eu sea, que tu seas, que ele sea. Que nosotros seamos, que vosotros seáis, que ellos sean. Tener, que significa ter. Entra aqui o G também, ó. Que eu tenga, que tu tengas, que ele tenga. Que nosotros tengamos, que vosotros tengais, que ellos tengan. Tá bom? Vamos pro venir aqui, ó. Venir significa vir, né? Em português seria venha, né? Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Espero que ele venha, né? Em espanhol seria espero, ojalá que ele venga, né? Então, a conjugação, que eu venga, que tu vengas, que ele venga. Que nosotros vengamos, que vosotros vengais, que ellos vengan. Tá? O verbo ver, que eu vea, em português seria o quê? Que eu veja, que tu vejas. Em espanhol, que eu vea, que tu veas, que ele vea. Que nosotros veamos, que vosotros veáis, que ellos vean. Certo? Então, lembrando também um detalhe que em espanhol o V tem um som muito parecido com o nosso B. Tá bom? E para terminar aí, vocês vão fazer um exercício para fixar tudo isso que a gente aprendeu. Vocês vão fazer esse exercício, que é completar, né, as frases com o verbo pedido aqui, entre parênteses, no presente subjuntivo. Tá? Certo? Então é isso. Eu creio que deu para entender aí o funcionamento, né, desse tempo verbal, o presente
do subjuntivo. Um abraço a todos e fiquem na paz.